Mendonça Prado foi um grande parlamentar, viu? Um excelente vereador, teve uma passagem muito forte também como deputado federal, muito profícua, e sempre muito antenado, né, com os problemas internos e os problemas também externos, né? A vida política eu achei a sua vida política muito forte, né? Fui de uma geração que não se afundou, né? Uma geração que permanece, uma geração muito próxima em todos os sentidos, e a gente tem o prazer de poder recebê-lo, viu? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, meu querido amigo Daniel. Senhores da técnica, senhoras e senhores ouvintes, é uma satisfação estar aqui com vocês para dialogar, falar sobre política. Eu exerci mandatos eletivos por quase 30 anos. Fui vereador 3 vezes, deputado estadual por período breve, fui 3 vezes deputado federal e exerci cargos no executivo. Fui secretário de administração, secretário de segurança pública, presidente da Agrese, que é a Agência Reguladora de Serviços Públicos, e também presidente da Insurb, né? Portanto, uma longa vida pública que eu me orgulho bastante, e é sempre bom falar sobre as questões relacionadas à administração pública e à política. Eu estou aqui à disposição dos senhores. Mendonça, em relação ao cenário nacional, o que aprendemos, né, nas escolas? Os poderes são harmônicos, independentes entre si. Todo mundo percebe que não há uma harmonia, né? E o que se chamava de uma independência, hoje é uma interferência. É isso mesmo que nós estamos vendo, um país onde os poderes não estão ajustados, cada qual no seu quadrado, ou não? Veja, eu acho que tudo está relacionado ao momento que nós vivemos, né? Temos um Estado brasileiro constituído aí de poderes judiciário, legislativo e executivo. Entretanto, nós ainda vivemos a sistemática do poder executivo composto ou no formato de um governo de coalizão. Eu não diria que estamos vivendo isso, mas há esse costume na política brasileira, ou seja, o governante para o poder executivo, o ocupante do cargo do poder executivo se elege, e geralmente os integrantes do legislativo querem participar do executivo. Eu acho que no Brasil, na política brasileira, aqueles que se elegem para o legislativo ainda não aprenderam os limites do seu quadrado. O que é um deputado federal? O deputado federal é um legislador. O trabalho dele deve se restringir à ação de elaboração de leis, e o outro mais importante, que é o de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Mas no Brasil, lastimavelmente, a coisa se dá de forma diversa. O que nós temos no nosso país são legisladores querendo agir na condição de executivo. Então, é comum você ver o deputado federal nos municípios dizendo: a emenda, o dinheiro que eu trouxe, ou seja, o deputado, ele age como se fosse o executor do orçamento. Para isso nós elegemos um presidente da República, e para isso nós optamos em plebiscito, os senhores se recordam, e 2 já, para que tivéssemos um sistema presidencialista de governo. Então eu acho que nós temos regime democrático, um sistema presidencialista, tudo na forma da lei, entretanto um comportamento desvirtuado. Então o legislativo age como executivo e vice-versa. Eu vejo que nós somos uma democracia, é muito chato a gente dizer isso, mas precisando amadurecer, né? Quando você vê um parlamentar falando em execução orçamentária, é muito bonito, está trazendo benefícios para um determinado local. Entretanto, o que ele faz como legislador? Quais são as leis que ele aprova? Quais são os projetos que ele discute? O que é que ele faz para reduzir desigualdades sociais através do ordenamento jurídico, da formatação de uma ordem legal que modernize o país? Porque esse é o papel do legislador. O papel do legislador não é... Para isso nós temos cargos diversos. Quem calça a rua é prefeito. Quem faz a obra estruturante é o governante, é o presidente da República.
República, o governador do estado, e assim sucessivamente. Então, o que eu acho que falta na política brasileira, no meu modo de pensar, ou no sistema de um modo geral, é as pessoas se colocarem no seu devido lugar, legislar com eficiência. A gente ouve falar muito, o sistema tributário brasileiro é anacrônico, nós temos a maior carga tributária. O que o Congresso faz para alterar, para modernizar? Nós precisamos ter um sistema eleitoral mais moderno, contemporâneo, que não tem essa grande quantidade de partidos. O que é feito? Nada. Você vai, discute, se você chamar um parlamentar aqui, ele vai dizer, olha, levei isso para tal lugar, levei isso. Sim, mas como legislador, o que foi feito? Né? No âmbito das comissões técnicas do parlamento, quais são as suas ações? Quais são os seus procedimentos? De que maneira você agiu? Porque você sabe, também tem a questão da cultura política. Também se você não leva o recurso, o eleitor não vota. Também não vota. Então eu acho que nós precisamos amadurecer, discutir sobre política nas escolas, nos veículos de comunicação, para que nós tenhamos aquilo que almejamos, uma política correta, com representantes no legislativo, com um executivo que funcione, promova o desenvolvimento socioeconômico do país, e um judiciário que interprete as leis e julgue. É isso que nós precisamos para definir bem cada um no seu quadrado. São 8 deputados federais, 3 senadores, né? Na visão do senhor, a questão dos senadores de Sergipe, nacionalmente, estão bem visíveis, holofotes. Mas a figura do Senado, e obviamente do senador, não é representar o seu estado? Perfeito. Não é isso? Isso. Por que eu estou visível lá em cima e quase que míope aqui embaixo? Bom questionamento, e dentro desse tema, né, que nós iniciamos. Veja, o Congresso Nacional, ele atua num sistema bicameral. Nós temos a representação do povo, feita por deputados federais, e nós temos a representação dos Estados-membros, nessa República Federativa Brasileira, constituída de municípios, estados e União. O papel dos senadores não é esse que nós vemos na TV. O senador age hoje como se fosse um vereador, como se fosse um deputado estadual ou um deputado federal. O papel do senador não é esse que nós estamos vendo na televisão ou acompanhando nos veículos de comunicação. O papel do senador é dar equilíbrio à federação. É por isso que Sergipe tem 2.300.000 habitantes e tem a mesma quantidade de senadores que tem São Paulo, que é o estado mais populoso do Brasil. Para quê? Para dar equilíbrio. O papel do Senado é atuar ali de acordo com a Carta Constitucional para reduzir desigualdades regionais, para reduzir desigualdades sociais. É para que nós tenhamos o equilíbrio entre Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul, para que a população entenda bem. Mas se você assiste uma sessão do Senado, você imagina que o Senado é uma delegacia de polícia nos dias atuais. Está mais com essa linha, né? Não é? Aquilo cabe mais para a Câmara, que é a representação do povo. O Senado deveria discutir os temas mais importantes de como industrializar as regiões menos industrializadas para dar o equilíbrio, promover leis que estimulem, que incentivem a instalação de empresas nas regiões mais pobres. É esse o papel do Senado, é dar equilíbrio. Nós elegemos o deputado federal para nos representar, para falar em nosso nome sobre as diversas questões, mas o senador não. O senador tem um papel muito maior e mais abrangente. E é por isso que nós persistimos com essas desigualdades, sejam sociais, né? Sejam elas regionais. As disparidades da região norte para a região sudeste, por exemplo, são gigantescas. Saneamento básico, para que nós tenhamos uma ideia, na região norte, nós temos apenas 12% da população atendida. O senhor ouviu falar, nós tivemos uma discussão sobre o novo marco do saneamento básico, que foi muito importante. Mas você ouviu falar sobre o tema desigualdades, disparidades, diferenças entre as regiões? Não. Mas esse é o papel do Senado, para dar esse equilíbrio, para fazer com que tenhamos um país crescendo, desenvolvendo de forma igualitária. Então, lastimavelmente, eu acho que nós estamos ainda precisando amadurecer. Mas acho também que com as novas ferramentas da tecnologia, os novos formatos de comunicação, acho que a população está participando mais
e um dia nós vamos encontrar o melhor caminho. Pelo menos achar. No caso do Senado da República, referindo-me agora ainda aos senadores sergipanos, né? Principalmente os dois que estão aí mais. Se a figura do senador é representar o seu Estado, né? Como se fosse o próprio substituto do Estado, né? Sim. Ele está ali em nome do Estado. E o que a gente tem percebido, eu sou eleito 8 anos para ser a figura representativa dos interesses do meu Estado. Sim. Eu chego em 50% do meu mandato, no próximo ano ainda. Eu quero ir para a presidência da República, outro eu vou para o governo do Estado. Ora, isso não é um perigo para a democracia, porque, veja, apesar de ser algo, pode ser até legítimo, pode ser legal, mas se a gente perceber no lado político e estrutural, é terrível, porque você abandona, né, eu acho que para o eleitor, né, você não acertou com o eleitor isso, e deixa essa vacância, né? Porque vai ter, mas vai o suplente, sim, mas é isso que a gente tem percebido, não tem conseguido entender muito. Sergipe tem problemas crônicos, longínquos, né? O grupo que está, mesmo depois de Dr. João, a gente percebeu, se puxar os dados, eles estão batendo cabeça de lá até aqui, quer dizer, né? E o que está acontecendo com o Sergipe? Por que a gente não sai desse marasmo, que é declaração deles mesmos, as dificuldades deles mesmos? Por esse desvio né, pode ser até legal, mas estrutural e político eu tenho muita dificuldade. O sistema bicameral ele já é questionado, né? Nosso sistema é bicameral porque nós somos uma república federativa, temos os entes federados, nem todo país do mundo tem Senado. O Senado já é algo questionado ou questionável, né? Para que a necessidade do Senado? O que é que o Senado faz? Na prática não cumpre o seu papel, porque de redução de desigualdade ele não trata. Na verdade, o que nós temos é uma ampliação de bancada com alguns que são revisores, mas no final das contas, na prática, não serve muito para criar uma certa diferença do ponto de vista legislativo. Segundo, um mandato de 8 anos. Terceiro, você tem aí a questão da figura dos suplentes, que são 2 suplentes e o povo nem conhece. Você vota em um cara, o outro se afasta para ser candidato a governador, a prefeito, e deixa lá uma figura que você não sabe nem de onde veio, nem quem é, quem se trata. Então, a situação é realmente discutível e eu acho que o Brasil precisava discutir, que o Senado custa para o Brasil 36 bilhões ao ano, né? Então é um valor exorbitante com toda a sua estrutura, né? Então, se você tem uma Câmara que já tem 513 representantes do povo, há até quem diga que com 300 funcionaria muito bem no país. Então você precisa ainda de Senado. Mais de 81 senadores, né? Mais de 81. Então são questões como essa que eu acho que com o passar dos anos nós vamos ter uma discussão forte sobre isso. Vindo para Sergipe, olha, João Alves Filho foi sem sombra de dúvidas o grande visionário que nós tivemos em nosso estado. João Alves foi o maior governador da história de Sergipe. E todos que sucederam João, até hoje, o que fazem é complementar aquilo que ele fez. Eu faço aí, por exemplo, né, eu gosto de falar e fazer com que as pessoas visualizem. João Alves fez uma orla belíssima em Aracaju e João Alves iniciou o processo de interligação da capital sergipana aos litorais norte e sul. Eu me recordo que no seu primeiro governo, eu estive no Palácio numa solenidade com a presença de João Alves e de Antônio Carlos Magalhães para a construção da rodovia do Coco, não é? Que é a linha verde. Aí depois veio Marcelo Deda, complementou com a ponte, veio outro, terminou a outra ponte, mas tudo iniciou com João. Depois você vem para esse outro lado, João Alves faz a ponte construtor João Alves e define a interligação de Aracaju ao extremo lado do bairro São Francisco, lá na região do Cabeço, povoado de Brejo Grande, pensando ele no desenvolvimento socioeconômico da região que tem o menor IDH, que é Brejo Grande, Ilha das Flores e Pacatuba. Quando nós conversávamos assim, de forma muito particular, ele me dizia, todo mundo está pensando que eu vou fazer essa ponte para ser o cartão postal, ou para beneficiar apenas a Barra dos Coqueiros. A Barra vai ser um desenvolvimento muito célere, muito rápido, mas eu estou olhando para Brejo Grande, Pacatuba, Ilha das Flores, e toda essa região, ela terá um desenvolvimento extraordinário. Bom, os sucessores, os que já estão e os que virão, vão dar continuidade a todo um trabalho de visão
que ele iniciou lá atrás, ou seja, vai começar a construção lá na frente de resorts, né, que a gente chama assim, dos hotéis, da área de turismo, para aproveitar aquele Pantanal do Pacatuba, vai haver indústrias lá adiante. Então, uma visão extraordinária. Eu pergunto, quem teve essa visão no Estado? Somente ele. Você pega hoje a cidade de Itabaiana, todo mundo diz, Itabaiana é uma cidade próspera, claro, com um projeto de irrigação, com aquele grande reservatório de água que é Jacarecica. Aí você vai lá para Neópolis, a terra do frevo, aí tem aquele platô belíssimo, ou seja, era um visionário, um homem de obras estruturantes. Bom, para concluir a resposta, eu quero dizer, infelizmente, de uns tempos para cá, nós deixamos de ter políticos que estudem os problemas econômicos do Estado e que parem para pensar em alternativas para promover o desenvolvimento, na construção de uma infraestrutura que propicie esse desenvolvimento, através, seja de uma ponte, ou seja de uma obra de canal que eu digo de irrigação, seja em uma outra situação que propicie as condições para a industrialização. E nós temos regiões diversas, temos a região da citricultura, temos a região leiteira, tem uma região propícia para o turismo em diversos locais e assim sucessivamente. Mas quem está parando para estudar, para falar sobre isso? O que nós temos é um debate infrutífero sobre você é bonito, você é feio, você não presta, você é ladrão, eu sou mais honesto. Então o debate sobre a economia, sobre a infraestrutura, sobre o futuro, infelizmente parou na geração de João. E João, espero que ele não tenha ido e levado com ele essa possibilidade. Canal de Xingó não seria nossa prioridade? Com certeza absoluta. E aí você trata de um assunto que amarra bem com o que nós estamos discutindo. Olha aí um tema para a gente tratar como se fosse um investimento na forma de política pública para reduzir desigualdade regional. Porque você tem um canal de Xingó, uma possibilidade de ali você gerar emprego e renda para toda uma região e você vai dando equilíbrio aos poucos à federação. Olha aí o tema para os nossos senadores debaterem, discutirem e trabalharem juntos para trazer os recursos que são necessários para a construção do canal de Xingó. Porque até pouco tempo atrás a única coisa que se tinha era só a ideia, né? Não tinha nem projeto ainda, né? A informação que nós obtivemos aqui na imprensa é que o atual presidente é que vai assinar aí Então a gente veja, aquilo que seria a nossa redenção, né? Não está sendo tratado. Não está sendo tratado, que é próprio, né? Quer dizer, nós estamos em Brasília discutindo o sexo dos anjos. Né? E aquilo que é genuinamente nosso não está sendo tratado. Olha, vou lhe dar um exemplo, que eu acho que é um assunto, claro, de todos os políticos, mas que o Senado tem mais força, mais prestígio e é uma atribuição dele. Você veja essa questão do gás. Essa empresa que gera energia a partir do gás aqui na Barra dos Coqueiros, o faz com gás que vem do Catar. Quando nós temos todas as condições de estimular, de incentivar a própria Petrobras para fornecer o gás que nós temos em abundância no nosso litoral, precisa, obviamente, de alguns investimentos. Quem poderia estar tratando disso? O nosso Senado. Não era o Senado da República, né? Você veja quanta coisa. Com o nosso gás, a gente tem região de cerâmica no Centro-Sul, nós temos condições de industrializar a região do Agreste, até o Sertão. E nós temos aí a Sergás, mas não temos o gás barato. O nosso gás é caríssimo, tendo gás aqui e vem do Catar e chega aqui mais barato que o nosso. O gás vem do Catar em navios e sai mais barato que o gás daqui. Então, essa é uma situação que precisa ser estudada. Eu acho que aqueles que se propõem a fazer o debate sobre o futuro do Sergipe, e nós eleitores, né, principalmente nós cidadãos, devemos ficar atentos ao que eles pensam sobre essas questões. Porque votar num cara só para fazer política partidária, o nosso Estado não vai avançar muito. A gente tem que votar num cara que faça política de estruturação, de organização da nossa economia para o nosso Estado prosperar e para que nós tenhamos melhor qualidade de vida para a população. Pacto Federativo. Passou-se aí a reforma da Previdência, né? Está chegando agora a reforma administrativa. Deve incidir também sobre essa questão do funcionalismo público, tudo bem. Mas a prioridade talvez não fosse a questão do
você atrela ela ao Pacto Federativo, eu me refiro à reforma tributária. Um país muito desigual, com a carga tributária gigantesca. E não é tratado isso. Nós estamos sofrendo o impacto dessa crise e não tem sido tratado. Não foi a prioridade das reformas e me parece que neste ambiente não tem ainda. O próximo ano é de eleição. Então a gente está sempre pegando os temas que são temas nacionais e temas que interessam a todo mundo, estão sendo jogados. Estamos há meses tratando do sexo dos anjos, porque você está fazendo uma apuração de uma Covid, uma questão pandêmica no mundo inteiro, passando a imagem que só foi no Brasil, simplesmente para desgastar, visando 2022, fechando os olhos para a crise também do Nordeste, através do terrível consórcio Nordeste, que fraudou o Nordeste brasileiro. Então eu tenho muita preocupação, sabe? Porque a gente percebe que os temas não estão sendo tratados. Sim. Olha, o sistema tributário brasileiro ele é muito complexo. Nós temos problemas de duas ordens, uma de ordem política e uma de ordem técnica. A de ordem política, como nós somos uma república federativa constituída de União, governo federal, governos estaduais, estados e municípios com suas respectivas administrações, a Constituição estabeleceu aos três a competência tributária para instituir e cobrar tributos. O governo federal tem os seus tributos, que são imposto de renda, imposto sobre produto industrializado, COFINS, PIS, essas coisas. O estado tem o ICMS, o município tem o IPTU, não vou falar de todos porque são inumeráveis. Mas o que é que ocorre? Quando você vai fazer qualquer reforma tributária, está aí a mini reforma que tentaram fazer sobre alterações no imposto de renda. Como o imposto de renda ele constitui aquele fundo de participação de estados e municípios, na hora que disse, vou reduzir a arrecadação do imposto de renda, o governo federal disse lá em cima, os governadores gritaram, poxa, se você reduz o imposto de renda, diminui a minha arrecadação no estado e diminui a minha arrecadação no município. Então, está tudo entrelaçado. E aí, quando o governo federal, por exemplo, se organiza e reduz custos, um exemplo, mas o estado ainda não fez, se você reduz carga tributária do cidadão, o governante reclama. Está aí o grande dilema do combustível. Qual é o dilema do combustível? É que o ICMS é o principal tributo do estado. Ele é 29%. Aqui é 29%. 29% do estado de Sergipe. O governador, quando vai para a entrevista, não aumentei. Bom, governador, uma coisa é 29% em cima de R$1. Outra coisa é 29% em cima de R$2. Quando você estabelece uma alíquota de um imposto, obviamente você não pode alterar a alíquota assim a hora que você quer. Só que quando você cobra um imposto, o imposto ele tem que obedecer a um princípio que a gente chama princípio da capacidade contributiva do cidadão. Então, não é possível que ninguém esteja vendo que quando você põe ali 1 litro de gasolina, você está dando 30% ao Estado. A Petrobras prospecta o petróleo, a Petrobras tem uma estrutura gigantesca, paga royalties aos estados, paga impostos aos entes federados e cobra R$2 de cada litro de gasolina. O Estado não faz absolutamente nada, só faz arrecadar, não tem trabalho de nada. Quem faz é a Petrobras, depois a refinaria, depois a distribuidora, depois o posto. O que é que o Estado faz? Só arrecada. Mas uma coisa é 29% em cima de R$1, outra coisa é 29%, aí já vai mais, porque já cobra lá, depois da refinaria. Então os valores são exorbitantes. E a capacidade contributiva da população? Será que a gente aguenta? Não posso reduzir a alíquota. Pode e deve, porque o ICMS de Sergipe é inconstitucional, porque ele fere o princípio da capacidade contributiva. Vá trabalhar num aplicativo com sua motozinha toda noite para lá e para cá, para ganhar centavos numa corrida, e depois vá para o posto abastecer e veja se você tem capacidade contributiva para pagar 29%. Nós vamos ao intervalo para você não ficar prejudicado na sua questão tributária, a questão do Pacto Federativo, enfim, já foram muitos assuntos, a questão do ICMS, a questão do preço do combustível, pode completar. Então, nós temos hoje uma carga tributária elevada, como falamos inicialmente, os 3 entes federados instituem e cobram impostos. Aí você tem o governo federal com sua máquina arrecadadora, o governo municipal, o governo estadual com a sua máquina arrecadadora. É uma quantidade exorbitante. E nós estamos observando o tempo inteiro reclamações, principalmente do mercado, dos comerciantes, da indústria,
sobre essa dificuldade que tem em função da grande quantidade de tributos que incide sobre a industrialização, incide sobre a circulação de mercadorias, o que inibe o crescimento econômico, o que inibe, não é, a geração de empregos. O que é que a China, é óbvio, não vou fazer comparação, a China é uma ditadura, mas por que lá tudo é mais barato? Porque lá o trabalho é mais barato, lá não tem tributação, lá o salário, que lá tudo é mais barato? Porque lá o trabalho é mais barato, lá não tem tributação, lá o salário é mais baixo. Evidentemente, aqui nós temos um salário que não é bom, mas é melhor do que o dos chineses. Mas a quantidade de impostos que nós temos no país inibe o crescimento. Você tem aí setores que têm carga tributária acima de 50%. É algo elevadíssimo e que nós precisamos rever essa situação, fazer o devido debate. O Congresso, há poucos dias, começou a falar na substituição do ICMS pelo IVA, não é? Que é o Imposto sobre Vendas a Varejo. Então, é uma série de discussões que estão sendo iniciadas, mas que a gente não vê a objetividade, né? A gente não vê o debate se aprofundar, fica só na titulação, naquela fase inicial, e nada prospera para a gente ter conhecimento. Eu acho que se nós pudéssemos... eu, quando estive no Congresso, apresentei a proposta do imposto único, que seria no formato da contribuição da antiga CPMF, sem os demais tributos. O que se permitia... Seria uma fusão, no debate, uma fusão dele. Não, você acabaria toda a tributação, os tributos diretos e os tributos indiretos, você deixaria só o imposto sobre a CPMF propriamente dita. E que o Estado arrecadaria aí em torno de 3%, 4% em função das transações financeiras e abriria mão do restante. O que você poderia ter aí era algo sobre o patrimônio, né? Mas nada prospera porque existe uma verdadeira guerra entre os gestores públicos no que diz respeito às receitas, mas principalmente sobre a divisão dessas receitas, né? Porque você sabe, por exemplo, hoje no Brasil, o governo federal arrecada praticamente 60% do bolo da arrecadação através dos seus tributos, né? Estados e municípios ficam com 40%. Então, essas alterações, há muito que a gente vem falando que precisa ser feito, mas não são feitas. Então, você hoje, prefeito de uma cidade, se ela não tiver bem organizada, e o Fernando Henrique, nesse aspecto, ele fez muito bem quando aprovou a lei de responsabilidade fiscal, mas você tinha gente com compromisso com quase 200%. Você arrecadava 100 mil e tinha compromisso mensal de 200, era uma quebradeira geral. Mas hoje, um estado como Sergipe, eu não sei se ele investe em 1%, Eduardo, do seu orçamento. 1%. A lei de responsabilidade fiscal, ela vai ali estabelecendo os percentuais que você gasta na saúde, na educação, no serviço público. Então você precisa ter uma arrecadação suficiente para atender a demanda do Estado brasileiro nas 3 esferas, para atender o judiciário, o executivo, o legislativo, as políticas públicas. Mas para isso, você também não pode sacrificar a população. Porque como é que você gera emprego? Não é Estado que gera emprego, não é município que gera emprego. Quem gera emprego é o empreendedor. Eu, essa semana, estava percorrendo aí pelas ruas de Aracaju e fico muito feliz porque vejo os meus conterrâneos são extraordinários. A quantidade de lojas, de comércio, nos mais diversos bairros, essa ampliação de Aracaju, esse fortalecimento da nossa economia local que se dá com aquele cara que tem uma venda ali, aquele cara que vende roupa acolá, aquele cara que tem uma padaria ali, aquele cara que tem uma sapataria ali, os pequenos supermercados. Você chega nos bairros de Aracaju, você tem uma nova economia, o dinheiro está circulando criatividade muito grande, graças aos empreendedores. Mas quando você tem uma elevada carga tributária, todo esse esforço que você desenvolve, né, o pagamento da folha, os tributos, você fica com uma quantidade muito pequena. Se você permite, se você dá uma folga, aquilo que nós falávamos há pouco, se você reduz a carga tributária, você proporciona as condições para o cara ampliar o comércio, gerar mais emprego e facilitar mais ainda o processo de desenvolvimento socioeconômico. Então eu sou muito favorável à redução da carga tributária. Nos Estados Unidos tem muito isso. Quando os republicanos ganham, diminui a quantidade de impostos. Os democratas, quando ganham, claro que eles têm as suas preferências em termos de
de segmentos sociais. Mas aqui no Brasil você nunca vê isso. O PT ganha e aumenta a carga tributária, o outro ganha e aumenta a carga tributária. Então nós precisamos fazer uma política de redução de impostos. Apostar seriamente que reduzindo o imposto, eu permito que o comerciante diz, vou pagar menos ICMS, então vou abrir um posto de trabalho, vou abrir mais uma vaga, vou dar maior condição. Nós somos um país de 15 milhões de desempregados atualmente, e não é de hoje não, isso já vem de muito tempo, esses altos índices de desemprego. E o que é isso? Carga tributária elevada. Né? Aqui na crise a demissão é o caminho número 1, né? Infelizmente. Mendonça Prado, em relação às lideranças nacionais, tem um programa televisivo que eu achava interessante, quer dizer, você tira o chapéu para fulano, tira o chapéu para Beltrano, não precisa tirar o chapéu aqui não, só vou apresentar alguns nomes. Liderança nacional, com a sua avaliação de Lula? Eu acho que Lula tem uma história bonita, inclusive, sabe? Mas eu penso diferente dele, né? Eu tenho uma linha, desde o princípio, né? Eu comecei a minha vida pública, meu pai, todo mundo sabe, foi político, deputado, Luciano Prado, não é? Então eu comecei com meu pai já foi da Arena, do PDS, depois do PFL, não tinha nada a ver nessa construção. Depois eu me aproximei do líder João Alves, que também era PFL, então a minha vida foi construída assim, com essa base. Eu nunca votei no PT, nunca votei no presidente Lula, mas não posso negar que ele tem a sua história, tem o seu grande número de seguidores, e ele tem uma trajetória de vida bonita. Minha questão com ele é uma questão de... Eu sou liberal por convicção, o Lula é socialista por convicção, né? O Bobbio dizia que a diferença do liberalismo para o socialismo é que o liberal quer que primeiro todos sejam livres para que depois todos sejam iguais. Do lado inverso, os socialistas são aqueles que primeiro quer que todos sejam iguais para que depois sejam livres. Então é uma questão só de direção. Bolsonaro. Eu gosto de Bolsonaro. Na minha construção cidadã, entre tantas coisas, eu costumo dizer que eu já fui de tudo um pouco. Entre a minha construção como cidadão, eu fui aluno do Exército, né? Eu sou oficial da reserva do Exército, oficial R2, sou oficial R2 do Exército. Veja, o Exército é uma instituição, eu sou apaixonado isso aí, pelas Forças Armadas, porque assim, lá você aprende a amar a pátria, e tem coisas que são extraordinárias. Você chega numa unidade militar, seja ela qual for, eu entro com você vai lá uma viatura de 200 anos, exagerando um pouco, e ela está em perfeito estado, ela funciona, ela trabalha. Você vai ver os móveis, eles estão ali impecáveis. Você vai em outra instituição, lastimavelmente, até na administração pública, o cara compra um birô hoje, amanhã está destruído, está acabado. Então assim, os militares eles têm essa visão de conservação. Não falo no conservadorismo de direita, eu estou falando de conservação, de amor à pátria. E agora, o Bolsonaro, né? a disciplina, a hierarquia. Agora, o Bolsonaro ele teve azar aí numa situação. Qual foi? Assume o governo, primeiro veio aquele problema lá de Minas Gerais, da barragem. Da barragem. Né? Daquele problema da mineradora. Depois veio a pandemia, que acontece uma vez a cada século. Né? Então, isso, no início do governo, a gente está vendo ali a prosperidade econômica, a redução do desemprego, o aumento do poder aquisitivo. Né? Então, eu acho que assim, os militares, e ele não trabalha só, ele tem uma atuação ali estratégica. Mas é bom que as pessoas saibam que no sistema político brasileiro você acaba dependendo do centrão, de não sei o quê. Né? A gente sabe como é que funciona. Mas até agora você tenta imputar ali no Bolsonaro um ato de corrupção, está difícil. Tentar emplacar aquela vacina Covaxin, fica claro que ele não pagou. Né? Que não veio vacina. Então, esses atos de corrupção que estão dizendo aí é tudo miragem, né? Nada de concreto. Eu acho que essa visão do militarismo, claro que nós não queremos uma política militarizada, mas nós queremos uma política séria, feita com disciplina, com ordem. Bolsonaro, às vezes, ele fala um pouco de uma maneira muito contundente e há uma reação muito forte. Mas é melhor você ser ignorante e evitar o roubo do que você ser muito gentil e permitir a roubalheira. Então, eu vejo nele assim, ele não seria assim o ideal, né, em termos de postura.
mas eu vejo nele um marco muito importante para a política brasileira, porque pela primeira vez nós estamos dando a oportunidade a um político com uma ideologia liberal de direita, que há muito tempo nós não temos. Depois do governo militar veio Tancredo, que morreu, Sarney assumiu. Sarney era político, nem de direita nem de esquerda, era um homem político, né? Depois você veio Fernando Collor, que não se deu bem, aí veio Itamar Franco, que era um social-democrata, Fernando Henrique, um social-democrata, Lula, que era um social-democrata, a Dilma, uma social-democrata, o Temer, que era ali um governo tampão, não deu para mostrar bem o que seria, não é? E depois vem o Bolsonaro, que é o primeiro governo de direita, eu diria, o último que teve mais ou menos foi Jânio, né? Que também renunciou. Mas de direita mesmo é Bolsonaro. Então eu acho que nós precisamos, até para fortalecer a democracia brasileira, para que tenhamos fortalecido. A esquerda está forte em termos ideológicos, a gente sempre teve esquerda nas universidades, nos sindicatos, mas a direita não, ela estava parada, não tinha essa válvula de escape. Com Bolsonaro apareceu, e pela primeira vez você tem esse contraponto, você tem esses dois lados, e é muito bom esse debate. Eu acho que, lógico, né, precisamos aprimorar, precisamos aperfeiçoar. Acho que a gente está discutindo muita coisa. O PT é ladrão, o grupo de Bolsonaro fez isso e tal. Eu acho que não é por aí. Eu acho que pelo contrário, nós temos que discutir se nós queremos uma social-democracia ou se nós queremos um país, sabe, com um sistema liberal, com a iniciativa privada forte, com investimento mais definido, né? Com o mercado bem regulado, propiciando o desenvolvimento. Acho que Bolsonaro foi fenomenal para a política brasileira. Acho que Bolsonaro trouxe esse novo momento para a política brasileira. Ele não pode ficar também só PT. Não, de maneira nenhuma. Você veja os Estados Unidos, né? Bush, republicano, Bill Clinton, democratas, Barack Obama, né? Democratas, Donald Trump, republicanos. Aí vem o outro, democrata. Eles têm os problemas deles lá, mas o debate é sempre de alto nível. É claro que de vez em quando chega aqui as coisas miúdas dos Estados Unidos, mas do ponto de vista programático é tudo de alto nível. E nós precisamos isso para o Brasil. Amanhã ou depois, a esquerda vem e cumpre o papel dela, a direita cumpre o papel dela, e a gente vai dando equilíbrio. Até para não virar uma Venezuela mesmo. No caso de Ciro, parece um homem intelectual, um preparado. Mas por que Ciro nunca decola o que tange a presidência da República? Olha, eu acho o Ciro um grande quadro, e tem uma admiração por ele ser nordestino. Eu gostaria muito que ele fosse assim mais envolvente em relação ao povo. Eu acho que falta em Ciro uma coisa que é essencial para o político: carisma. Falta em Ciro carisma. Ele é extremamente preparado, ele é um cara, e acho que ele está adotando uma postura que não é boa. Ele tem bons propósitos, me parece, ele tem boas ideias, mas a postura dele de apresentar projetos simplesmente para demonstrar que o outro é ruim, eu acho que isso não está sendo bom para ele, apesar de ele estar com um bom marqueteiro e tal. Mas vejo que ele é um homem extremamente competente e que ele pode apresentar ideias, independente das que estão sendo esposadas aí pelos outros, sabe? No caso de Haddad, você acredita que ele será o candidato do PT ou Lula vai para esta eleição? Eu não acredito que Lula seja candidato. Eu vou até mais. Eu acho que Lula não quer ser candidato. O cara sofreu pra caramba, foi pra cadeia. Enquanto ele estava na cadeia, o armando petista estava tomando uísque, vinho por aí nos hotéis. Idade avançada, né? A idade avançada, ele está ali agora, deu sorte agora com essas questões judiciais dele. A gente olha o político e tem que olhar o ser humano também. O cara quer viver, quer ter paz. Agora, ele é um grande líder partidário. Ele tem toda uma legião aí de pessoas que o acompanham, que gostam dele, que são simpatizantes. Ele vai ali dando a esperança. Se surgir um nome, ele encaixa, não é? Mas eu, pessoalmente, não acredito que nem ele queira. Acho que estão jogando ele, porque na verdade é o nome que tem. Desses políticos que tem aí, vamos ser claros, o único que tem condições para fazer frente aí com o Bolsonaro é o Lula. Só tem um Lula. Se Lula não for, a vaca foi pro brejo. Porque o Bolsonaro, vamos ser claros, a pandemia já está perdendo aí os seus efeitos. São mais de 310 milhões de vacinas. Fica falando de Bolsonaro, essa questão de vacina. Os números demonstram claramente que
o governo fez foi um trabalho bom. Veja, em dezembro nós tivemos a primeira pessoa vacinada no mundo, na Inglaterra. Em janeiro nós já tínhamos a primeira pessoa vacinada no Brasil. Nós temos aí diversos países que ainda não tiveram ainda a primeira dose da vacina. No Brasil, nós já temos mais de 50% da população vacinada. O povo já está dançando frevo, já tem prefeito falando de carnaval no Rio de Janeiro. Então, você falar de Bolsonaro em relação à vacina é uma Mendonça, coisa... não ficou estranho? Dia 8 de dezembro de 2020, Reino Unido, primeira dose. Sim, Reino Unido. 7 dias depois, dia 14, Estados Unidos. Brasil, dia 17 de janeiro, porque a Anvisa liberou 17 de janeiro. Sim. Que tese desgraçada é essa que o Brasil foi moroso na vacina? Não existe morosidade nenhuma. O que existe é má vontade da oposição. Nós sabemos que os veículos de comunicação, me refiro aos veículos nacionais, não vou aqui falar nome que não é o caso, mas eles têm uma força muito grande para incutir na mente das pessoas uma realidade muitas vezes que inexistente. Então há uma política contra o presidente Bolsonaro, né? Então Bolsonaro falou sobre a questão da cloroquina, tudo isso, mas eu vou dizer uma coisa aqui para você. Eu conheci várias pessoas que adoeceram, eu perguntei o que foi que me passaram. O cara me dizia, me passaram azitromicina, ivermectina e outras coisas mais. Todo mundo que eu conheço, vou lhe ser claro, todo mundo que eu conheço me falava esses medicamentos. Todo mundo. Aí agora os caras genocida. Eu acho isso querer pegar pesado demais, né? Mas faz parte do jogo da política, esse debate, essa discussão. Mas eu creio que o Bolsonaro é muito forte politicamente. Mendonça, seu futuro político, você pretende voltar à vida política eleitoral? Olha, veja bem, eu comecei a vida pública, como nós falamos aqui anteriormente, com 20 anos de idade, né? Hoje eu tenho 55 anos, tenho toda essa trajetória. Mas com 55 anos muita gente começa, né? Aí tá falando em Lula tem mais de 70, né? Tá quase 80, né? Eu não sei nem a idade. Lula tá chegando perto de 80. Veja, eu tenho aí, eu vou lhe dizer uma coisa aqui para você, eu acho até interessante, porque eu tenho 5 partidos me convidando. Você está hoje no PDT? Posso dizer, eu sou filiado, mas não vou continuar. Por quê? Não, por causa dessa questão presidencial. Eu acho que esse momento a gente não pode perder. Dessa disputa de ideias, a gente tem que alimentar isso da política brasileira. Eu, como estou muito confortável na política, né, não estou vinculado a absolutamente ninguém, eu quero mais alimentar esse debate de alto nível. Gostei muito da entrevista, já que a gente está indo para o final. Você é extremamente preparado e traz temas. A gente precisa falar disso, sabe? São poucas as entrevistas, eu até me revolto às vezes. A gente precisa falar disso. Falar do sistema bicameral, falar sobre a representação do povo, falar sobre o sistema tributário. A gente precisa falar sobre as ideologias, sobre os ideários políticos, até para a população se situar melhor o que é a social-democracia, o que é o liberalismo. A gente precisa falar sobre isso para o nosso país avançar, desenvolver, senão fica um bando, sabe, Eduardo, de oportunista aí, falando de coisas que não tem nada a ver, vai enganando o povo e a política não prospera. O tempo vai passando. Bom, se eu vou ser político, eu não sei, eu gosto muito de política, eu sou apaixonado por política. Eu tentei até me afastar muito, eu digo, não falo mais de política, eu passei até quase 2 anos sem falar, quase sem falar, viajei, passei um tempo fora, e digo, não vou falar mais, mas não tem jeito não, rapaz. A gente passa e o cara, Mendonça, vai ser candidato, teu filho. Por origem você vê, por origem você está muito vinculado ao antigo PFL, que hoje é o DEM, né? Você vê dessa escola demista, né? Uma escola fortíssima, porque eu acho que ela nunca foi vencida em Sergipe, né? Escola João e Maria é imbatível até hoje, não adianta, né? E era uma escola consolidada. A gente está percebendo que esse excesso de partidos, eles estão perdendo a essência, né? Agora inventaram a tal fusão do DEM com o PSL, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Acho que a gente perde muito, né? Mendonça, sobre liderança, historicamente os líderes não nascem de um dia para o outro. É raro, né? E líder não se fabrica simplesmente na escola, não é assim que a coisa funciona, né? O líder chega, né? O que ele faz é uma complementação, mas os líderes são raros. Estamos vivendo numa escassez de liderança no Brasil. Sem sombra de dúvidas, completa escassez. Nós temos esse problema em nível nacional, uma escassez de liderança,
Nós vivemos um período que nós temos Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Pedro Simão, Era uma turma forte, né? o surgimento do Lula, Leonel Brizola, Mário Covas. E hoje o que é que nós temos? Nós não temos nada. Temos essas figuras aí. Quando você fala, você pensa mais em alimentar a política, em trazer um novo desenho para a política, do que propriamente na pessoa. Hoje você não tem. Aí você vem para o estado de Sergipe. Sergipe, infelizmente, nós vivemos esse vazio, né? Se você trouxer um cara desses aí, com todo respeito, mas vamos falar de Sergipe, vamos falar da economia, vamos falar da infraestrutura, vamos falar o que pode ser feito. Eu que acompanhei muito uma figura como o João Alves, que era um cara que de manhã, de tarde e de noite estudava o mundo, né? Estava em Sergipe. Aí eu às vezes fico assim muito preocupado com o futuro do estado de Sergipe, sinceramente, em relação às propostas, às ideias, em relação ao que pode ser feito. E Sergipe é um estado de 75 cidades, um estado que é o menor geograficamente. Aqui nós temos um potencial extraordinário, minérios, um potencial turístico extraordinário. O que nós precisamos é um pouco mais de ideias e união para ir em busca dos objetivos que devem ser do Estado e do nosso povo. Faltando alguém que lidere esse processo. Já tivemos Augusto Franco, já tivemos João Alves Filho, mas de lá para cá realmente parou. Isso é uma realidade que nós temos em Sergipe e nós estamos aí estagnados. Essa é uma situação degradante para o nosso estado e acho que a população precisa discutir isso, debater. Se vai surgir um líder com essas condições, eu não sei. É complicado porque é inerente ao ser humano. E você não prepara-se facilmente sucessores. Eu sempre costumo exemplificar uma história, né? Paulo Barreto de Menezes não deixou sucessor, José Hollenberg Leite não deixou sucessor, Lorival Batista não deixou sucessor, o Dr. Augusto deixou, o Dr. Albano Franco, o Valadares está aí lutando para deixar o filho, Valadares, né? O Valadares Filho. Repare que é uma situação complicada, porque isso é inerente à pessoa, ao ser, ao indivíduo. Eu sempre digo que política é resultado das ações sociais, de fatores eminentemente sociais, e não de fatores biológicos. Se você é um bom político, o filho vai ser bom político. Não existe isso. Então, o que precisamos é que os nossos políticos eles se apaixonem mais pelo nosso Estado, estudem o nosso Estado para que nós tenhamos boas ideias e façam o nosso Estado prosperar. É isso que eu penso. Obrigado por ter vindo, viu? Algo mais quer acrescentar? Fique à vontade. Não, eu quero só agradecer. Se deixar aqui eu falo o tempo todo. Esse cenário com a arruma de microfone, uma mesa de debates, né? E a saudade que eu estava de falar, né? Quero lhe agradecer, parabenizá-los pela estrutura da emissora e principalmente pelo nível do programa. Muito obrigado pela oportunidade. Daí vamos ao comercial, a gente retorna. Você está ouvindo Jornal da Xodó em Rede.